Porque é sexta-feira, galera. Então, assim, tipo, nossa, que animação, cara. Sexta-feira! Mano, na minha adolescência, tinha uma parada chamada Orkut. Alguém lembra? Aí, era o WhatsApp da época, tipo, tá ligado? O Instagram, pá. E os memes rolavam lá. E na minha época do Orkut, mano, tinha um meme muito bom, da sexta-feira. O Dimitri. Alguém lembra do Dimitri? Vocês não conhecem o Dimitri. O Dimitri era um cara russo que chegava sexta-feira, uma repórter estava entrevistando ele e falava: Dimitri, você sabe que dia é hoje? Aí ele falava assim: não, que dia é hoje? Aí a repórter: hoje é sexta-feira. Quando ele ouvia falar isso, tomava uma emoção. O Dimitri ficava assim, ó, incontrolável. E a repórter falava: hoje é sexta-feira. E o Dimitri começava assim, ó: hoje é sexta-feira. Tum, 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 tum. Depois, procurem esse meme, por favor. Vai mudar a história da vida de vocês, na moral. Porque nunca mais eu quero chegar aqui, numa sexta-feira, de Megapix, e falar para vocês assim: hoje é sexta-feira. E vocês estão assim: beleza? Então vamos testar de novo. Ai, galera, eu tô morto de cansado, semana foi dura, doída. Mas hoje é sexta-feira! Agora sim, pô. É isso aí, mano, é isso aí. E a gente tá no Mega e tudo de novo, tudo novo de novo. É o nome da nossa série que a gente está falando. E hoje eu quero falar para vocês um pouquinho disso também. É um privilégio sempre poder falar para vocês. E falar hoje um pouco do que Deus tem trabalhado na minha vida também, através dessa série do Mega, e de tudo que já está acontecendo esse ano, né? Porque assim, o ano começa e começa tudo novo, de novo. Voltam as aulas, a gente volta a trabalhar, terminam as férias, tal, voltam os desafios, tal. E aí a gente começa também com aquelas nossas metas incríveis, né? Assim, segunda-feira eu vou para a academia. E eu quero aqui fazer um parênteses especial, porque essa semana foi marcante. Desde o início, desde o ano passado, que uma pessoa muito especial para mim chegava e falava assim: eu vou para a academia. E falava, e nunca, mas essa semana a Carol começou a fazer academia. Palmas para a Carol! O fato é que a gente começa a fazer as coisas, e a gente coloca metas e tal, e as coisas vão acontecendo, e as coisas acontecem tudo novo de novo. E hoje eu quero falar para vocês sobre o jeito errado de começar. O jeito errado de começar a fazer as coisas. E aí eu quero que vocês abram, esse é o nome da nossa mensagem de hoje, quem gosta de anotar, ou tirar foto, sei lá. Mas eu quero que vocês abram o texto para a gente ler aí, pega a Bíblia de vocês e abre aí em Lucas, capítulo 8, e a gente vai ler essa parte aí que é bem famosa da Bíblia. É uma parábola, uma história que Jesus conta para as pessoas que estavam ali perto dele. Eu já gosto pra caramba desse texto, porque no começo, se vocês lerem aí na Bíblia de vocês, versículo 1, 2 e 3 ali, vai falar sobre a história de algumas mulheres. As mulheres muito interessantes, e mulheres que eram seguidoras de Jesus, e que bancavam Jesus, bancavam os custos de Jesus. E, cara, isso é genial. Porque naquela época, mano, mulher não tinha nem vez. Mulher não podia falar em público, mulher não podia vestir a roupa que ela queria, mulher não podia casar com quem ela queria, mulher não podia nada. Mas com Jesus era diferente. Mulher é que mandava, mulher é que pagava, mulher dizia assim: não, a gente vai investir nisso, Jesus. Não, a gente vai comprar um som maior, Jesus. A gente vai comprar um LED, Jesus. Relaxa, deixa com a gente. E a mulherada estava junto, e é incrível. E aí Jesus aproveita essa cena para falar, então, uma história muito legal, que a gente vai ler agora, e ela é conhecida como a parábola das sementes, ou do semeador, né? Lucas capítulo 8, versículo 4, diz assim: certo dia,
Uma grande multidão, vinda de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus no Mega, e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. E ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando Jesus terminou de dizer isso, ele falou assim: quem é capaz de ouvir, que ouça com atenção. Aí no versículo 9 diz que os discípulos pegaram e perguntaram assim: mas o que significa essa parábola? E Jesus respondeu: para vocês, meus discípulos, vocês vão entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que, aí aqui abre um texto interessante. Jesus fala: quando olharem, não vejam, e quando escutarem, não entendam. Mas este é o significado da parábola. E aí Jesus começou a contar para os discípulos: seguinte, tudo isso que eu contei significa isso aqui. As sementes são a palavra de Deus. Anota aí. E aí no versículo 12 Jesus continua: as que caíram à beira do caminho representam aquelas pessoas que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem, recebem com alegria, mas, porém, como não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo, depois desanimam e, quando enfrentam provações, largam a fé. Versículo 14, Jesus continua falando: as sementes que caíram entre os espinhos representam outras pessoas que ouvem a mensagem, mas logo a mensagem é sufocada pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem. Versículo 15, Jesus finaliza dizendo assim: e as sementes que caíram em solo fértil representam os que, com coração bom e receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e, com paciência, produzem uma grande colheita. Vamos orar? Feche seu olho aí rapidinho, baixa sua cabeça. Deus, obrigado por mais uma sexta-feira. A gente está aqui no Mega, a gente pode se divertir, a gente pode rever os amigos, a gente pode cantar e principalmente também ouvir a Tua voz. Obrigado porque a gente pode ter liberdade aqui nesse lugar para ler a Bíblia, para ouvir a Tua palavra, ver o que o Senhor tem para nos explicar, para nos ensinar. Então, o que a gente pede nesse momento é a Tua ajuda para entender o que o Senhor quer que a gente entenda nessa noite, para a gente aprender o que o Senhor quer nos ensinar. Então, nos livra de toda distração, de tudo que vem tirar a nossa atenção, e que Teu Espírito Santo nos realmente conduza agora para a gente entender tudo que vai ser falado aqui. A gente ora assim em nome de Jesus. Amém? Glórias. Cara, eu sou apaixonado pela parábola do semeador. É uma história, para mim, incrível, e que mostra para mim muita coisa, inclusive ela mostra o jeito de começar errado, o jeito errado de começar. E nessa série que a gente está falando sobre tudo novo de novo, é muito importante a gente aprender o jeito certo de começar. E a gente já está falando, por exemplo, na semana passada, com a história de Caim e Abel, sobre o que não fazer. Então, para você entender, existe um jeito certo de começar, como Jesus falou nessa parábola. As sementes que caíram em solo fértil são as que, como um coração que recebem, um coração bom que recebe a mensagem e aceita isso. Então, tem um jeito certo de começar, mas também tem um jeito errado. E isso é muito perigoso. Muito perigoso, porque, de fato, eu olho para as nossas vidas hoje e olho para muitas pessoas que eu conheci, muitos casos que eu já cuidei de outros jovens, outros adolescentes lá de Floripa, das outras igrejas que eu passei, e, cara, a maioria vai pelo caminho errado. A maioria começa errado e faz do jeito errado. E aí, a parábola do semeador
traz algumas características para a gente, as sementes, né, a palavra e tal. Caíram pelo caminho, foram pisoteadas, ou viraram comida de pássaro, caíram entre as pedras, entre os espinhos, mas também fala das que caíram em solo fértil. E aqui a gente já pode parar e pensar, qual tipo de solo é o meu coração? A semente está sendo plantada, está sendo jogada e sempre. Toda sexta-feira você vem aqui e você ouve uma palavra. Todo domingo que você vai na rede, você vai e você ouve uma palavra. Às vezes você encontra alguém no seu colégio, você recebe uma palavra. Às vezes você vem no PG, você recebe uma palavra. A semente está sendo plantada. A mensagem está sendo enviada, está sendo entregue. Agora, como é que está o seu coração? Que tipo de solo tem sido o seu coração? Aqui a gente já pode parar e refletir. Porque só tem um tipo de solo que Jesus fala que é o solo que dá fruto. Que é o solo do jeito certo de começar. Os outros tipos de solo são todos o jeito errado de começar. E a vida com Deus é assim, eu já vou logo adiantar para você. Não venha pensar que, não, agora eu estou com Deus, meus problemas acabaram. Isso não existe, isso é remédio falso. Não compre. Então assim, comecei a caminhar com Deus agora. Beleza, então agora que começam os problemas. É agora que a gente vai ter que começar a resolver de fato as coisas. E aí, olha só que interessante. Quero falar sobre algumas coisas que são do jeito errado que essa parábola mostra pra gente. E a primeira coisa delas é essa brisa que bate na gente de um desentendimento. Uma brisa muito ruim de desentendimento. E é mais ou menos, cara, o que tem acontecido com muita gente que eu conheço. Eu vou contar uma história para vocês de um cara que eu conheci, um amigo que eu conheci. E era muito amigo meu, cresci com ele, né? E por vários motivos e situações, esse meu amigo, ele começou a usar drogas, muitas drogas pesadas. E, mano, esse bicho usou tanta droga. Ele começou na maconha e tal, depois foi subindo o nível, até que chegou um dia que ele deu uma crise muito absurda, ele apagou, ele não lembrava mais de nada, ele estava zero, assim, zerado, parecia um bebê, tipo, sem memória, tá ligado? E aí, beleza, fui lá ajudar e tal, com a família, junto, começou a fazer um tratamento e tal, voltou um pouco da memória e estava melhor. Só que, pensa que agora, você não tem, tipo, entre os seus amigos e tal, não tem aquele amigo lerdão, tá ligado? Aquele assim, tipo, olhando para as estrelas, nossa, as lâmpadas, uau. Vocês já perceberam que as telhas, elas começam brancas e terminam... Nossa! Tá ligado esse amigo? Se você não tá ligado, talvez esse amigo seja você. Só queria dizer isso. Tem gente se entregando aí, não precisa levantar a mão, relaxa. A questão é que ele ficou lerdão, mano. Ele sofria do que eu chamo disso aí, ó. A brisa do desentendimento. Tanto é que um dia, mano, nossa, isso foi muito bizarro. Um dia a gente chegou para fazer uma parada na igreja, que era Natal, estava rolando Natal, e a gente falou assim, vamos sair na casa das pessoas fazendo serenato, tocando violãozinho lá, dizendo, está chegando Natal, alegria, felicidade e tal. E beleza, a gente fazia isso e entregava uma cestinha ali de Natal para a pessoa. Era isso, não tinha que fazer mais nada. E no caminho, aí beleza, a gente se reuniu lá, as galera da igreja, beleza, e deu, 5 grupos, saiu 5 grupos para cada região da cidade, para entregar a cesta de Natal e cantar as musiquinhas, na madruga, de noitão, assim, já era depois da meia-noite. Beleza, eu fui no grupo desse bicho. E aí, no meio do caminho, a gente indo, tal, daqui a pouco ele lança assim, o que a gente está indo fazer? Tipo aqui, é para falar o quê? Tá ligado? Aí, assim, eu expliquei, mano, a gente está indo fazer assim, e tal, pá. Aí ele pegou e lançou assim, tá. Entendi. Não, mas é que eu estava pensando aqui e, mano, eu acho que Jesus morreu em vão. Lançou essa. Aí eu, meu Deus do céu. Vamos lá. Como assim, bicho? Não, porque tá. Aí ele começou na filosofia da brisa. Que vocês estão ligados. E ele foi, mano. Ele falou tanta coisa que ele conseguiu juntar Jesus com Platão. E foi maravilhoso isso. Foi maravilhoso.
Porque daí agora eu estou podendo contar para vocês, tá ligado? A questão é que Jesus, mano, lançou lá na parábola, que assim, falou a parábola, não sei o quê, e os discípulos vieram, o que que isso significa? Tipo, meio que os discípulos caíram nessa brisa aí, mano, não estou entendendo. Aí Jesus pega e fala assim, sabe por que que vocês não estão entendendo? Porque lá em Isaías está escrito que o que está acontecendo justamente agora. Nesse capítulo aqui de Isaías, é uma parte onde a gente, na Bíblia, chama do chamado missionário de Isaías. Isaías era um profeta. Foi um profeta, um mensageiro de Deus. E Deus chamou ele para falar para o povo, para entregar a mensagem, tal e tal. Só que nesse de chamar, Isaías tem uma visão. E é esse capítulo aí, 6. Isaías descrevendo como Deus chamou ele para trabalhar. E aí Isaías pega, conta na visão que ele chega no templo, vê Deus e toda a sua glória, com anjos e querubins maravilhosos e tal. Só que ele fala assim, mano, Deus é tão bom e eu sou tão mal, nossa, eu estou perdido, eu sou pecador, homem de lábios impuros eu sou. Aí pega, diz a história no texto, que um anjo chega e toca na boca dele com uma brasa e fala, pronto, agora você está purificado, perdoados são os seus pecados, então você pode seguir o que Deus quer que você faça. E aí ele pega, então tá, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, me envia. E nisso, Deus fala assim, então tá bom, então vai lá e entrega uma mensagem para o meu povo. E a mensagem é essa. E aí Deus fala assim, ouvirão e não entenderão nada. É isso que aconteceu. Quando Jesus fala isso, ele está falando justamente de Isaías, porque Isaías diz que as pessoas ouvirão e não entenderão nada. Sabe por quê? Porque naquela época já de Isaías, o povo estava longe de Deus. O povo estava totalmente distante, não queria nem saber de Deus e tinha alguns motivos para isso acontecer. O primeiro deles é que o povo era orgulhoso. O povo só queria saber de si mesmo, só queria saber do seu coração orgulhoso. E aí Deus fala que as pessoas vão ouvir e não vão entender. Elas vão ver, mas não vão crer. Por quê? Porque o orgulho que está no coração é tão forte que a palavra não entra. É mais ou menos como se a gente estivesse no colégio recebendo tanta mensagem de que, mano, que criacionismo o quê? Que a gente acaba entrando na onda e falando assim, é verdade. Não é que essa filosofia tem razão? E a gente vai começando a criar um orgulho e daqui a pouco a gente começa a olhar as coisas de Deus, ouvir as coisas de Deus e não entender nada. A gente passa a sofrer da brisa do desentendimento. Outra coisa, o povo estava cheio de si, cheio dos seus desejos, cheio daquilo que eles queriam fazer e não do que Deus queria para eles. Isso deixou totalmente eles sem entendimento, sem visão do que Deus queria para eles. E outra coisa, o povo estava totalmente incrédulo. Era um povo que se rendeu a deuses pagãos, a deuses de outra época. E eu comecei a rever uma série chamada Vikings, acho que alguns de vocês conhecem. E nessa série tem a história de um monge lá, de um cara que é cristão. E no meio do rolê, ele acaba sendo capturado como escravo, já estou dando spoiler, não estou nem aí. E ele é capturado e tal, e começa a viver no meio do povo pagão, no meio do povo que não é cristão, no meio do povo que não crê em Deus como único Senhor. E ele começa a ver os outros deuses e fala, olha, eu acho que tem um sentido nesse Deus aqui. E ele começa a crer nisso também. E era justamente o que o povo na época de Isaías estava vivendo. E Jesus olha para o povo de Israel naquela época, para os seus discípulos e fala, vocês lembram do que Isaías falou? É isso aqui que a gente está vivendo hoje. A mesma coisa eu falo para vocês. Vocês estão vendo que está escrito lá em Isaías? Vocês estão vendo que Jesus acabou de falar na parábola? É a mesma coisa que a gente está vivendo hoje. Nos nossos colégios, na igreja, dentro da igreja, mano. A gente está vivendo isso aí. Um povo orgulhoso, um povo cheio de si e um povo incrédulo. Sabe? É triste isso. É muito triste. O coração longe de Deus. Totalmente afastado. Totalmente afastado. E aí, quando alguém fala alguma coisa sobre Deus, alguma coisa, aconteceu tal coisa na minha vida, tal experiência, Deus fez isso por mim, pedidos de oração. Que oração, mano? O que é pedido de oração? E tal. Mano, a gente caiu numa brisa de desentendimento porque o nosso coração está longe de Deus. Simples. Simples assim. E aí, esse texto é maravilhoso. Alguém pode abrir para mim? 1 Coríntios, capítulo 2. Esse texto é maravilhoso. Lá nesse texto, abre aí,
E está dizendo assim, Paulo escrevendo lá a carta para a igreja, tratando vários problemas. E um dos primeiros problemas que ele trata é o seguinte: olha, eu estou falando aqui para vocês coisas que podem ser difíceis, mas, na verdade, essas coisas, elas são coisas de Deus, coisas espirituais, que pessoas espirituais vão entender. Quem é homem natural, que ele fala aí, né? Ou seja, quem não é espiritual, mano, não vai entender nada. Porque as coisas de Deus são para quem é espiritual. Então, se você não parou ainda na sua vida para pensar um pouco sobre a sua espiritualidade, sobre a sua fé, sobre o seu relacionamento com Deus, talvez hoje seja o momento. Talvez hoje seja o dia para você falar assim: cara, será que falta espiritualidade na minha vida? Será que falta eu dar atenção para isso? Porque assim, tudo na minha vida já está se resolvendo. Estou estudando num colégio particular, meu futuro já está meio garantido, né? Porque isso já está me dando uma boa base e tal. Se eu não estiver sendo negligente com meus estudos, pelo menos então eu vou ter um conhecimento bom para fazer um vestibular, daqui a pouco já estou bem, estou num trabalho, pai, bum, meu pai me paga, me banca, me dá um carro com 18 anos, está tudo certo. Agora, e Jesus Cristo de Nazaré? E Deus, que a gente se relaciona de forma espiritual também? Será que a gente sabia disso? Será que a gente se liga nisso? A questão é essa. As coisas espirituais, o texto fala isso. Para quem não entende o que é espiritual, parece loucura. A gente pega e fala assim: cara, que sentido tem vir toda sexta-feira e ficar ouvindo uma palavra de quase 1 hora, sentado, tendo que ler a Bíblia, tendo que orar? Mano, realmente, eu não culpo você se não está fazendo sentido nenhum. Mas uma coisa eu posso te garantir: falta espiritualidade na sua vida. Falta espiritualidade. E espiritualidade é uma palavra que, ai meu Deus, espiritualidade, o que é? Mano, vou resumir: relacionamento com Jesus. É isso. Falta você falar com Jesus assim: Jesus, e aí? Firmeza? Jesus, ó, primeira vez que eu estou falando contigo hoje, tá ligado? Então assim, me dá um desconto. Não sei se é bem assim e tal, mas eu vou falar. Porque eu quero ter espiritualidade, esse troço aí que fala, é isso. Você já está conversando com Jesus e você nem sabia. O que a gente precisa é só dar atenção para o que a gente está falando com Jesus. Para poder a gente não cair, mano, nessa brisa do desentendimento, cara. Porque isso é muito ruim. E eu lembro desse meu amigo, que as coisas aconteciam, a vida de todo mundo aconteceu, deslanchou. E, mano, ele ficou nessa brisa, tipo, tá, e agora, mano? E aí, qual vai ser? Para onde eu vou? E às vezes, cara, eu olho pra gente, é triste porque a gente não chapa, mas a gente não entende nada. A gente não entende nada. Simplesmente porque o nosso coração está longe de Deus e porque a gente não fala com Ele. Isso é muito triste. Jeito errado de começar? Brisa do desentendimento. Segunda coisa, efeito manada. Mano, aqui eu quero falar uma coisa bem séria. Tem 2 tipos de pessoas no mundo. 2 tipos de pessoas no mundo, que se resume assim. Primeiro tipo de pessoas: ah, mas todo mundo faz, irmão. Sossegado, de boa. E tem os tipos de pessoa que minha mãe criou, que é aquela mãe que fala assim: você não é todo mundo. Esses são os 2 tipos de pessoas que existem no mundo todo. Se resume a isso. Faz um corte aqui, daqui para cá é esse tipo, daqui para lá é esse. É isso aí, entendeu? Se você estiver no lado aí, você tem que ver qual lado você vai estar. A questão é que o pessoal desse lado aqui é o povo do seguinte: tem nada a ver, mano. Tá, o povo assim, ah, mano, na moral, pô, não tem nada a ver, é de boa, pode fazer, mano, nada a ver isso aí, eu acho que não tem nada a ver, não vai dar nada, tá tudo certo, sossegado. Outra coisa: ah, eu sei meu limite, pô. Relaxa, confia. Vem em mim. Confia que eu sei meu limite. Vem, aqui, ó. Sou canhoto, pô. Relaxa, vai dar tudo certo. Vai, pô. Vai dar tudo certo, sim. Vai dar certo. Relaxa. Tranquilaço. Ah, pô, de boa. Meus amigos vão, eu vou, pô. Pô, não, aqui é família. Aqui é família, não tem. Aqui é família, tudo junto, pô. Onde meus amigos vão, eu vou. E é isso. Onde eles forem, eu vou. Onde eu for, eles vão. E é isso aí. Então, tamo junto.
Ah, a vida é uma só, pô. Vamos aproveitar, vamos curtir, vamos, né? A vida é uma só, mano. Então a gente tem que aproveitar mesmo. Viva o seu dia como se fosse o último. Siga o seu coração. Essa aqui o Tiago fala bem melhor do que eu. Siga o seu coração. Ele faz assim, né? Siga o seu coração, o Tiago faz. É muito bom. Siga o seu coração. E por último. Mas meus pais disseram que eu posso. É de boa, pô. Meus pais estão comigo. Disseram que eu posso, então tá sossegado. Mas e o que a Bíblia diz? Não, relaxa, pô. A Bíblia, calma, meus pais disseram que eu posso. Beleza? Agora vamos para o tipo 2. Você não é todo mundo, minha mãe. Olha lá, primeiro versículo. E aqui, agora presta atenção aí e tira o print aí dessa tela aí, porque eu vou encher essa tela de versículo, tá? Você anota tudo aí, porque você não vai conseguir lembrar tudo agora, então, de casa você vai ter que, pelo menos, relembrar. Agora, o primeiro versículo, Lucas 9:23, é um versículo que contrapõe o não tem nada a ver. Por quê? Quando a gente fala assim, não tem nada a ver, não dá nada, pode fazer, pode ir, pode pegar, não dá nada, tranquilo, não tem nada a ver. A resposta que Jesus dá é o seguinte, nesse versículo, ele fala assim, olha, aquele que quiser me seguir, de verdade, aquele que quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus já lança essa já. Então, como assim não tem nada a ver, mano? Tudo tem a ver. Tudo tem a ver com a nossa vida com Deus. Tudo tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Tudo que a gente faz. Tudo que a gente pensa. Tudo que a gente fala. Tudo tem a ver. A partir do que Jesus falou, você quer ser meu seguidor, mano? Então a sua vida inteira vai importar. Não é só a sua parte com Deus, não é só a sua vida de financeiro, de você ofertar, de você dar grana. Não, mano, é tudo. Tudo faz sentido agora. Tudo é para Deus, tudo é por Deus. Jesus contrapõe isso. Segundo versículo, eu sei o meu limite. Jesus contrapõe isso também em Mateus 26, dizendo assim, olha, vocês precisam cuidar, mano. Sério, cuida, vigia, cuida. Porque o espírito de vocês pode até estar pronto, vocês podem até falar comigo, pode até ter um relacionamento comigo, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Em outros textos, Jesus fala ainda assim, olha, do diabo vocês têm que resistir. Lá em Tiago, Jesus fala isso, o diabo vocês têm que resistir, firmar o pé na rocha e vem em mim. Agora, a tentação, mano, é isso aí, fuja da tentação. Não resistir, fuja da tentação. Porque Jesus fala, mano, a carne é fraca. Eu sei como é que é. Porque Jesus veio aqui, viveu como a gente viveu, passou o que a gente passou, então ele fala assim, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Terceiro, Provérbios 13:20, contrapõe, relaxa que vai tudo certo. Bem conselho de amigo top, assim, perfeito. E aí, na época, eu lembro da minha adolescência também, que meus amigos falavam assim, vamos jogar bola, vamos. Aonde a gente vai jogar bola? E a gente procurava lugar na cidade para jogar bola. E aí a gente achou coisa de, como é que é? De padre, monge, sei lá, mosteiro, no meio da cidade. E esse mosteiro tinha uma quadra de futebol. Só que o mosteiro tinha uns muros, umas grades, e a quadra de futebol ficava lá dentro, só que era top. A gente olhou a quadra assim, a quadra fez assim pra nós, falou, é lá que a gente quer jogar bola. Aí nós fomos falar com os padres, na moral aí, tem como a gente entrar aí pra jogar bola? Daí os padres assim, não. Aí, a gente já entendeu aquele não e ficamos longe, né? Porque padre, criança ali e tal, longe, melhor. Desculpa, gente, foi mal, saiu. Aí, um amigo pegou e falou assim, relaxa, pô, vamos pular o muro que vai dar tudo certo, nós vamos jogar. E a gente foi, pulamos o muro. O que aconteceu? Os padres vieram, pegaram todo mundo, levaram para dentro da igreja, mentira. Os padres vieram, chamaram a polícia, deu um rolo, teve que ir pai lá,
passar vergonha. Ai, meus filhos, não sei o quê, me perdoam, não sei. Mó rolo, mó rolo. A questão é, Provérbios 13, 20, fala assim, olha, é muito melhor você ouvir o conselho dos sábios, porque no meio dos amigos sempre tem um que fala assim, ah, não, acho que vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Esse aí talvez seja o sábio, entendeu? É muito melhor ouvir o conselho dos sábios do que cair no conselho dos tolos, porque quem cai no conselho dos tolos sofre as consequências. E é isso aí. Quando a gente fala essa frase, relaxa, pô, vai dar tudo certo. É meio que a gente assinando o contrato com o diabo assim, ó, você vai se ferrar, assina. Assina aí embaixo. Tá tudo certo, tranquilo. Outro. Meus amigos vão, eu vou. Salmos, capítulo 1, versículo 1, famosíssimo texto, famosíssimo. E aí, como eu sou velho, nas minhas versões antigas da Bíblia estava escrito assim, bem-aventurado, nossa, que horrível isso, felizes são as pessoas que não se assentam na roda das pessoas que tiram sarro de tudo. E que também não tem muitos amigos que falam mal de Deus. Mas antes de fazer isso, essas pessoas têm o prazer delas na Bíblia, na lei do Senhor. E nessa lei, e nessa Bíblia, elas mergulham de cara. De dia e de noite ficam lendo. Essas pessoas são felizes. Essas pessoas que se afastam das pessoas que Deus diz assim, cara, não vai para perto deles. Essas pessoas são as pessoas que Deus olha e fala assim, vocês são as pessoas segundo meu coração. Esse salmo é muito importante e ele faz toda a diferença, porque minha mãe falava assim para mim quando eu era criança e adolescente, ela falava assim, meu filho, cuida com as suas amizades, cuida muito com seus amigos, porque eles vão te influenciar. Eu falava assim, mãe, cala a boca que eu não sou cabeça fraca, mãe. Aqui, ó, eu falava assim, relaxa, mãe, vai dar tudo certo, pô, confia. Ei, aqui, ó, eu sei meu limite. Não tem nada a ver, mãe. Eu juntava o combo, sabe? O combo da desgraça. E eu falava, mãe, relaxa. E ela falava, meu filho. E eu falava, mãe. E aí era sempre assim, todo dia ela, meu filho, com quem você tá? Mano, e assim, eu só andava com gente horrível. Só maconheiro. Sabe, o Zé Droguinha do colégio. O que batia em todo mundo. Eram os meus amigos. E às vezes eu levava eles em casa, minha mãe falava assim, meu filho. E eu falava assim, mãe. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu vejo que na minha história Deus me livrou de muita coisa, que eu podia ter sofrido muitas consequências ruins. Muitas consequências ruins. Mas graças a Deus, Deus conseguiu me tirar disso. E eu falei assim, cara, é verdade, eu preciso dar razão para o que minha mãe está falando. E antes que eu pudesse ser corrompido, os meus amigos viraram todos da igreja. Tudo da igreja. Meus amigos, tudo crente. Só ouvia as músicas de louvor, tipo o Jorge, assim. Tudo assim. Nossas conversas de, vamos fofocar aqui. Vamos. O que aconteceu? Você viu que fulano saiu da banda de rock lá e entrou na outra banda de rock cristão, e não sei o quê. Então, que bênção. Fulano se converteu. O ator, não sei o que, se converteu. A gente conversava sobre isso. Era a nossa conversa. Só que hoje, para mim, cara, eu vejo que isso foi a minha base. Se eu não tivesse tido isso, mano, eu estava muito longe de Deus. Eu estava muito longe. Outro, a vida é uma só. Olha lá, mano. Vai lá, aproveita, cara. Acho que você tem que fazer mesmo. Acho que você tem que aproveitar. A vida é uma só. Provérbios lança assim, é da natureza do homem fazer planos. Mas no final, quem dá a resposta certa é Deus. Então assim, esse versículo que eu falei é o primeiro, Provérbios 16, 1. Agora, esse 3 diz assim, se você orar e mostrar a Deus e consagrar a Deus todos os seus planos, eles darão certo. O que você prefere? Que você pegue e faça um plano maravilhoso. Esse aqui, Deus, é o plano da minha vida. Entrega para Deus, Deus pega assim, amassa, que bonito, e joga fora. Ou você prefere fazer um plano com Deus, que você sabe que você baseou na palavra dele, mostra para ele e fala assim, Deus, esse aqui é meu plano. E pela graça eu entrego nas tuas mãos. E se o Senhor quiser, eu farei isso, eu serei aquilo. Esses planos Deus olha e fala assim, é isso. É isso. Foi isso que eu fiz na minha adolescência. Deus falou assim para mim, quando eu tinha 14 anos, Felipe, você vai ser pastor. Eu falei, não quero, é muito ruim.
E ele falou assim, então tá bom. E passou 4 anos e eu não aguentei falar não para Deus. Porque quando a gente faz planos que não são os planos de Deus para a nossa vida, mano, a gente não vai conseguir dormir. Vai ser horrível, horrível, horrível. Porque toda hora vai ter uma voz lá dentro dizendo assim, mas você sabe que você não foi chamado para isso. Mas você sabe que você não foi chamado para estar com esse tipo de gente. Mas você sabe que você não foi chamado para estar compartilhando isso. Mas você sabe que você não foi chamado para estar fazendo isso. Toda hora, toda hora. Até que a gente fala assim, tá bom, Deus, vou parar de brigar. Vou fazer um plano que tem a ver contigo. E aí Provérbios fala, apresente seu plano ao Senhor e Ele dará certo. Só que esse plano tem que ter a ver com Deus. Siga o seu coração, misericórdia, Tiago. Siga o seu coração. Tiago fala. É tão bonito seguir o coração. É tão maravilhoso. Ainda mais quando a gente está apaixonado, né? Nossa, o coração. O coração leva a gente por caminhos tão rosas. O coração coloca a gente em colchões tão macios. E o nosso coração nos leva a um mar de flores maravilhosas. E eu odeio planta, o Abner sabe. Cara, é maravilhoso o coração. Só que não. Só que nunca, mano. Porque assim, o coração, esse texto de Jeremias fala assim, que é a fonte de todo engano. É quase mais ou menos isso que está escrito aí. Estou falando tudo isso aqui, e se vocês forem espertos, vocês vão conferindo, senão vocês vão acreditando nessas paradas que eu estou falando, tá ligado? Que, tipo, é versículo pra caramba para decorar. Então, assim, o coração fala isso aí. O Jeremias fala isso aí. O nosso coração, mano, é enganoso. É enganoso. Maldito o homem que confia no homem, porque o nosso coração é enganoso, é terrível. Então, cara, quando a gente fala assim, siga o seu coração, mais uma vez, a gente assinou o contrato, entregou e começou a servir no time de Satanás. É mais ou menos isso. Porque vai dar ruim, mano. Vai dar ruim. Vai dar problema. E aí, para consertar depois, é muito pior. Meus pais disseram que eu posso. Mateus 8:22. E aqui, eu quero só entrar num ponto, porque esse versículo, na verdade, ele é uma história. É uns 5, 6 versículos que tem aí, antes do 22, que contam uma história. O 22 é de Jesus dizendo assim, deixa que os mortos sepultem os próprios mortos. E quem quiser me seguir, que vem agora. Mais ou menos isso. Só que antes tem uma história. Jesus está falando, e aí algumas pessoas pegam e falam assim, Jesus, eu vou contigo para onde tu fores. Eu te sigo, eu me entrego, eu faço, eu vou e tal. Jesus pega e fala assim, olha, não promete coisa que você não pode cumprir, porque onde eu for, cara, eu não tenho nem casa, eu não sei se eu vou comer amanhã, então você quer mesmo vir comigo? Pensa bem, porque o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, né? Então, pensa bem. Aí os discípulos depois pegam e falam assim, não, Jesus, mas é sério, tipo, eu quero te seguir, só que assim, morreu meu pai. Eu posso ir sepultar o meu pai e depois aí eu vou e te sigo? Jesus pega e fala, versículo 22, mano, deixa os mortos sepultarem os mortos. É mais ou menos assim, dê prioridade ao que é prioridade. E quando a gente fala de princípios, quando a gente fala de vida com Deus, quando a gente fala de relacionamento com Jesus, é inegociável que a Bíblia é a palavra final. É inegociável. A palavra de Deus é a palavra final. E às vezes a gente vai ter que ter muita sabedoria, porque os nossos pais podem também errar. E podem nos dar conselhos errados. Podem nos levar para situações que não são vontade de Deus para nós. E entendo o que eu estou falando. Não estou falando isso aqui para você estar usando argumento agora com seu pai. Mas agora disseram que eu posso usar argumento que meu pai está errado comigo. Se você fizer isso, eu vou cortar sua língua. A questão é, você precisa ter um relacionamento tão bom com Deus, que quando seu pai ou a sua mãe, porventura, algum dia, no 0,01% de chance que eles têm de errar, algum dia, se eles errarem, você vai estar tão firme e tão em sintonia com Deus, que você vai ter sabedoria para chegar no seu pai e falar, pai, acho que não, hein? Mãe, acho que nada a ver, hein? E Deus, na sua infinita bondade, na sua maravilhosa graça, vai chegar e vai dizer assim, através do seu pai, filho, você tem razão, hein? Olha, nunca na minha vida, eu, como pai, acharia uma coisa dessa que funcionasse, mas é verdade. E aconteceu comigo.
Uma vez, eu estava em casa e tal, com os meus pais, e eles começaram a discutir e tal, não sei o quê. E na minha cabeça, meus amigos, já vem na hora, assim, meus amigos falando assim, em casa é normal, meus pais brigam toda hora, é de boa. Às vezes meu pai dorme na sala, minha mãe dorme lá e tal, não sei o quê. É normal, isso é normal da vida, é normal. Eu olhei para aquilo dentro da minha casa, olhei para a Bíblia e falei assim, não é normal. Não funciona desse jeito. Cheguei neles assim, oi, gente, com licença, eu queria pedir, por favor, tipo, e aquele quebra-pau, não sei o que e tal, briga. E eu, aqui gentil, até que eu bati o pé, eita, por favor, me ouve. Aí eles olharam, quem és tu? E aí eu peguei e falei, não, é que assim, tá escrito aqui, pô, que não é para se pôr o sol sem se consertar a vossa ira. Vocês vão mesmo dormir brigado? Já um silêncio, cada um para um lado. E eu saí aqui, né? Assim diz o Senhor. Eu saí aqui, pô, na moral. Depois meus pais vieram, cara, que bom que a gente te ensinou. Porque isso aí que você fez agora não é seu não, meu. É a gente que te ensinou. Aí eu falei, é verdade, né? Aí eu lembrei, a gente volta para o nosso lugar, né? A questão é, esse versículo mostra justamente para nós isso, que, cara, você precisa ter uma sintonia tão boa com Deus, que até quando der errado, vai dar certo. Até quando der errado, vai dar certo. E você nunca mais promete isso para você mesmo, né? Nem para mim, tal. Promete para você mesmo. Nunca mais você vai sofrer do efeito manada, por favor. Porque isso pode acabar destruindo a sua vida. Terceiro, profundidade zero. A parábola vai falar que algumas sementes caíram nas rochas. E elas até cresceram, mas elas morreram porque não tinha umidade. Aí Jesus depois complementa dizendo, as raízes não eram profundas. Então, não tem raízes na fé é um grande problema que a gente sofre hoje. E eu lembro de uma série do ano passado que chamava Pilares. Quem lembra? Pilares da Fé Cristã. Mano, quase a metade aqui não lembra, ou não ouviu, ou beleza. Volta lá no Spotify. Volta lá no Instagram. Ouve essas mensagens de novo. Até isso aí virar uma tatuagem na sua mente, mano. Na moral. Sério. Porque no capítulo 7 de Mateus, Jesus conta a história de um cara que construiu a sua casa em cima da areia. E que aí veio o vento forte, bateu e derrubou tudo. Foi grande a destruição. Porque a casa não tinha alicerce. A casa não tinha profundidade. E conta a história também de um outro cara que construiu a casa dele em cima da rocha. E a história conta que os ventos vieram, a chuva veio, mas nada abalou aquela casa. Porque aquela casa tinha os seus alicerces firmados na rocha. E um grande problema hoje que a gente tem, mano, e eu falo isso de experiência própria, eu estou estou cuidando agora do Ultra Pix. Tá sendo muito legal, a galerinha é top demais e tal, mas vai dar muito trabalho. Por quê? Porque ninguém sabe nada de Bíblia. Ninguém sabe nada. Nada. Se eu perguntar, eu não quero envergonhar vocês. A questão é o seguinte, se eu perguntar aqui alguém que sabe 10 versículos decorados, eu tenho medo de ninguém saber. Eu tenho medo de ninguém conseguir. E isso é muito triste, porque isso mostra que a gente não tem raiz. Que a nossa fé, ela é firmada no seguinte, sexta-feira é legal, é agito, é luz, é balada, é top. Aí o Abner pega e fala assim, sexta-feira não tem mega. Putz, mano, 2 semanas a minha fé esfriou. Como assim? O que está firmado a sua raiz? Hebreus 5,12 é um texto duro, mas eu quero que você abra aí. Abre aí para a gente ler. E aí, agora eu quero ler de verdade. Vou até abrir o meu aqui também, só de raiva. Porque eu não sou obrigado a nada também. Hebreus 5,12. O escritor está falando aqui uma parada bem séria. E o título da parada que está aqui na Bíblia está assim, ó. Apelo ao crescimento espiritual. Mano, por favor. Olha só. Versículo 11, vou ler até. Ó.
há muito mais que gostaríamos de dizer a respeito. Que respeito? A respeito da fé, a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia, a respeito do que significa Deus, teologia, exegese, hermenêutica e por aí vai. Agora, a gente não pode falar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura, megapix, vocês já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Parei. Cara, é duro? Duríssimo. A questão é que, mano, seja sincero com você mesmo agora. Quanto tempo você já vem no Mega? Quanto tempo você já vai na Red? Quanto tempo você já participa de um PG? Quanto tempo você já ouviu falar acerca de Jesus? Quanto tempo você já sabe que existe a Bíblia? Quanto tempo você já tem um relacionamento com Jesus? Vocês já deviam estar ensinando outras pessoas. Fácil. Facilmente. Eu sempre fui muito para frente assim na minha vida. As coisas na minha vida sempre aconteceram tudo muito precoce. Eu casei cedo, comecei a trabalhar cedo. Eu tive cedo meu chamado com Deus, mas talvez tenha sido porque meus pais plantaram isso em mim e eu aceitei. Desde criança, meus pais me levam para a igreja e falam, é isso aqui a verdade. E eu falei assim, isso é a verdade, então tá bom, eu aceito isso. E eu quero viver isso. Então tudo foi muito cedo para mim, eu não fiquei perdendo tempo na vida, patinando, fazendo escolha errada e tal. Eu comecei cedo. E cedo eu já discipulava pessoas. E, cara, é simples. É só você fazer uma conta, é só você olhar para você, é só você olhar para a sua história, e você vai poder se responder também. Que os ensinamentos básicos você já tem, mano. Você já sabe. Você consegue contar a história de quem foi Jesus? Tá bom. Vou dar uma ajuda. Ah, mas eu não sei, como é que eu falo de Jesus se alguém me perguntar? Ah, não sei, eu vou explicar. Como você fala de Jesus se alguém me perguntar? Tem um versículo muito famoso na Bíblia que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de um jeito tão grande que deu seu Filho único para morrer no lugar das pessoas que crerem nele. Para essas pessoas terem vida para sempre. Viver para sempre. Foi difícil? Eu dei uma contextualizada, né? Mas você pode fazer isso com suas palavras. O ensinamento básico você já tem, mas precisam de... É forte isso, né? Precisam de leitinho. Mano, eu ficava com tanto ódio. Eu era adolescente. E aí, na minha igreja tinha uma banda, a banda de música e tal, e tinham duas bandas que tocavam. Era um domingo uma banda, no outro domingo a outra. Uma banda era a banda dos velhos. Pensa assim, uns caras de 40 anos, casados, com filho e tal, banda dos velhos. A outra banda era a banda dos jovens. Pá, os caras mais rock, pá, guitarra e tal. No velho também tinha guitarra, mas era uma guitarra, parecia o chimbinha, tá ligado? Beleza. E eu entrei na banda, beleza, tal, tinha 10 anos de idade, entrei na banda. Os caras me botaram na banda dos velhos. Eu falava assim, mano, eu quero tocar na banda com os jovens, mano. Eu sou jovem, por que eu tenho que tocar na banda com os velhos? E eu ficava muito chateado, muito chateado. E aí eu falava isso para os jovens, e os jovens falavam assim, tu é leitinho ainda, cara. Você precisa estar fedendo a leite, hein? Nossa, me dava uma raiva. Dava uma raiva, mano. Uma raiva. Nossa, você está fedendo a leite. Mas hoje eu olho para trás e falo assim, cara, ainda bem que eu fiquei na banda dos velhos. Porque aquela banda dos jovens, depois deu um maior problema na igreja, mano. Porque tinham várias estrelinhas, todo mundo queria aparecer e tal, e não sei o quê. E a banda dos velhos me ensinou o que era de verdade servir. Porque tocar é servir. É a mesma coisa que vir aqui ajeitar a cadeira para você sentar. É a mesma coisa que limpar o chão. É servir. Isso é ensinamento básico. Mas quando a gente não presta atenção, quando a gente sofre da brisa do desentendimento, quando a gente vai no efeito manada, mano, é isso. A gente volta para cá. Ó. Leitinho. Profundidade zero. Se der um bico, quebra a coluna. É triste isso, mas é verdade. E aí, por último, ansiedade a milhão. Jeito errado de começar. Mano, comece
com a brisa do desentendimento, depois você vai passar... Esqueci o outro ponto. Hã? Manada. Ó, vocês estão bem, hein? Depois vai para o efeito manada, depois profundidade zero e ansiedade a milhão. Mano, pensa num povo adolescente que é ansioso. Somos nós. E eu falo nós porque eu ainda sou adolescente, desculpa. Mas, cara, a gente é muito ansioso, mano. Muito, muito, muito ansioso. E uma das culpas disso é as redes sociais. O Rabner falou muito bem num ponto da mensagem passada, que é a questão de se comparar. Quando a gente entra na armadilha da comparação, a gente morre por dentro, a gente morre. A gente começa a falar assim, mas o meu corpo não é o ideal, o meu cabelo isso, não sei o quê, o meu jeito de falar, vou começar a fazer fono, porque eu já vi isso, tá? Gente que quer, não, porque eu preciso ter uma dicção melhor, não, eu acho melhor o sotaque do fulano, eu já buguei aqui, só de falar. Preocupados demais, cara. Preocupados demais. A gente anda preocupado demais. E com coisas que a gente não devia nem se preocupar. Sabe? Com coisas que, mano, o que você está falando? A gente se preocupa com cada detalhe que é fútil. A gente se preocupa, sabe com o que de verdade? Com riqueza e status, mano. O que vale é eu postar no meu Instagram que eu tô fazendo uma viagem internacional e que eu mudei todo o meu guarda-roupa e que agora eu tô, mano, eu sou top, eu só ando com as pessoas top, eu tenho vários seguidores e tal, e muita gente responde minhas enquetes e papapá, e enche o saco isso. Às vezes eu faço enquete também, eu respondo 2, 3, porque enche o saco. Na real, as pessoas não querem nem ver respostas, as pessoas querem ver quantas pessoas responderam as suas enquetes. Prazeres do mundo. A gente é preocupado com isso. Tipo, será que eu vou poder curtir isso? Será que isso vai ser bom? Quando que eu vou querer isso? Quando que vai acontecer isso comigo e tal? E a gente fica nisso, numa ansiedade, vivendo coisas e pensando coisas que são do nosso futuro, enquanto o Eclesiastes fala, tem tempo para todas as coisas debaixo do sol. Todas as coisas vão acontecer de novo, porque nada é novo, tudo se repete, a vida é um ciclo. Leia Eclesiastes. Então a gente se preocupa demais, mas na verdade, quando a gente precisava amadurecer. Isso aqui tem tirado o nosso amadurecimento. Essas preocupações nas coisas erradas, a forma errada de pensar, a forma errada de agir, a gente agindo por impulso, agindo a milhão, isso tem tirado a nossa maturidade. E aí, é por isso que às vezes a gente tem que preparar, por exemplo, uma viagem missionária, e é triste ter que escolher os adolescentes que vão. É triste. Maravilhoso seria se a gente não tivesse vaga mais no ônibus de tanto adolescente maduro que a gente tem. Você está entendendo? E aí, para terminar, eu queria terminar com Provérbios, cara. É um texto que eu gosto muito. O coração da criança é inclinado à insensatez. A criança erra. A criança quebra o vaso, a criança mexe onde não pode, a criança faz o que não deve, a criança vacila. Mas a vara da disciplina a afastará dela. E calma aí. Esse texto faz muito sentido para mim, porque a sociedade que a gente vive hoje fala assim: se seu pai algum dia levantar a mão para você, ou encostar em você, para corrigir você, você vai lá e você denuncia ele. E mano, eu apanho desde 1 ano de idade. E olha só o desgraçado que eu me tornei. Tipo, revoltado, tá ligado? Fui lá, denunciei meus pais várias vezes. E eu vou confessar pra vocês que eu era daquela criança birrenta, chata, que quando apanhava falava assim: quando eu crescer, eu vou bater em vocês o dobro. E eu falava assim pra minha mãe: quando eu crescer, eu vou botar vocês num asilo. E hoje eu tô morrendo de saudade da minha mãe, porque ela mora numa outra cidade e não sabe a falta que ela faz. E ela mora em outra cidade. Eu posso ir lá ver, eu posso ligar para ela e falar.
eu não sabia a falta que fazia. E quando eles me corrigiam, quando eles me disciplinavam, eram eles me afastando da minha insensatez. E quando a gente vem aqui sexta-feira e fala uma palavra dura dessa, porque vocês acham que é fácil falar aqui, pregar e dizer tudo isso, eu brinco pra caramba e tal, cara, pra mim dói muito, porque são verdades que Deus vem e mostra na nossa cara, esfrega assim, fala assim, você é um lixo, você é horrível. E aí, o que você vai fazer com isso agora? Dói, porque a decisão, a escolha é nossa. A gente pode falar assim, legal, hein? Empolgante. Ou a gente pode olhar e falar assim, cara, vem me corrigir, Deus. Vem me tirar essa insensatez, porque eu não quero mais ser criança. Cansei de ser criança. Cansei de querer, de precisar só de leite. Eu quero alimento sólido. Eu quero, de verdade, ser um adolescente que vai despontar, que vai falar assim, mano, sabe uma coisa que eu comecei pensando nessa mensagem? O Abner falou assim, o tema é tudo novo de novo e tal. Eu tinha uma outra coisa para falar, e Deus mudou, até que eu cheguei numa palavra. O nome dessa palavra chama-se inconstância. E isso é recorrente na nossa vida. Tudo novo de novo tem tudo a ver com inconstância, porque só é tudo novo de novo porque a gente parou. Porque acabou. Agora, o dia que o nosso relacionamento com Jesus não tiver que recomeçar, é porque está sendo tudo novo de novo, de um jeito diferente, de um jeito profundo, de um jeito verdadeiro, de um jeito que está gerando fruto, que essas sementes que vêm cair no nosso coração, como diz o texto lá, produzem a 30, 60, 100. Para refletir e praticar. Primeiro, você já tem tudo o que você precisa para levar a sério o seu começo com Deus. E vocês estão só no começo. Todos vocês são adolescentes, acabaram de começar a vida. Tem gente que saiu do ultra agora, acabaram de entrar na adolescência. Vocês estão no começo da vida. Vocês estão no começo das escolhas. Vocês estão no começo de um relacionamento com Deus. É o começo, cara. Então, nesse começo, você já tem tudo. E tem muita gente que no começo não tem nada. Tem muita gente que queria ter alguma coisa, mas não tem nada. E você já tem tudo. Vocês têm uma igreja top. Vocês têm um grupo top. Amigos top. Líderes maravilhosos. Vocês têm a Bíblia, a palavra de Deus. Vocês têm tudo o que é preciso para ter um começo brilhante com Deus. Brilhante. Adolescentes que vão marcar Indaiatuba. Adolescentes que vão marcar o Brasil. Existem coisas mais importantes para você se preocupar e investir o seu tempo. Muito mais importantes do que como você vai aparentar para as pessoas. Muito mais importantes do que como seu Instagram vai ser um feed assim ou assado. Muito mais importantes. Coisas mais profundas, internas, verdadeiras. E não pedir ajuda para quem Deus colocou do seu lado na vida é ignorar quem Deus separou para te ajudar. Se Deus colocou tantos adolescentes aqui que se reúnem toda sexta-feira, líderes maravilhosos, pastores maravilhosos para você, e você está sofrendo, e eu sei que tem gente sofrendo aqui, mas você está sofrendo calado, porque você está com vergonha, ou porque você está com medo, ou porque você acha que isso não é problema de verdade. Mano, não menospreze seus problemas, agora sim, resolva eles. E Deus já colocou tudo o que você precisa. Você agora pode se preocupar com isso de uma forma certa, e pode pedir ajuda para as pessoas certas. Nunca mais a gente vai precisar cair na inconstância, sabe? Começa o ano, a gente começa um plano de leitura da Bíblia, daqui a pouco no meio do ano se perdeu, e aí o ano acabou, a gente fala assim, poxa, não consegui. Começa outro ano, a gente começa o plano de leitura da Bíblia e tal. Sabe a inconstância? Eu falei do jeito errado de começar, mas agora cabe a vocês pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e olhar para o jeito certo de começar. Beleza? Vamos orar?
Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor se preocupa tanto com a gente a ponto de deixar cada detalhe tão bem explicado, Pai. Cada coisa que a gente precisa saber, cada detalhe que a gente precisa mudar nas nossas vidas, está tudo tão bem explicado, está tudo tão claro. E a gente só pode te agradecer. Mas eu quero te pedir perdão. Porque o Senhor entregou tudo de ti, entregou o seu próprio Filho, o Senhor se entregou para que a gente tivesse tudo que a gente precisava. E muitas vezes a gente ignora o que o Senhor fez por nós. Muitas vezes a gente não dá atenção, muitas vezes a gente não dá o mínimo de respeito por o que o Senhor fez por nós. E aí eu quero te pedir perdão por isso. Nos perdoa e continua nos corrigindo, nos ensinando e nos mostrando que vale a pena ter tudo de novo se é com o Senhor. E obrigado porque o Senhor não se cansa dos nossos recomeços, se eles forem sinceros. E hoje a gente quer, de fato, ter um recomeço sincero contigo. Em nome de Jesus. Amém? Valeu, galera.